seres humanos são as únicas criaturas neste planeta que conscientemente optam por alterar seu meio ambiente para que ele se adapte às suas condições e necessidades abstratas. Muitas vezes essas escolhas são pouco viáveis, mas elas fazem parte da grande evolução desde a época das construções da Idade da Pedra até as igrejas com suas cúpulas. Esse design já era utilizado antes da história escrita, mas ainda hoje fazem construções como essas. Algumas são compostas de vegetação misturada a uma lama grossa. Outras são blocos de gelo esculpidos. Para diversas culturas, o formato circular de um domo tem o sentido holístico de compreender o mundo, insinuando a unidade e a interdependência de nossas comunidades, assim como o ciclo interminável entre a vida e a morte. E foi por isso que os domos passaram a ser símbolos de formatos espirituais, usados como uma tentativa de se aproximar de Deus ou apenas de se aproximar do poder. Em um sentido básico, o formato esférico do domo causa uma forte reação psicológica nas pessoas. Ele faz com que as pessoas se reúnam e compartilhem ideias ou experiências. Na arquitetura contemporânea, o formato nos transmite a ideia de um admirável mundo novo, enquanto no Buckminster Fulleys tem um design quase futurístico. Das cúpulas clássicas até os extravagantes tipos infláveis, a presença dos domos no mundo é menos antagônica do que os gigantescos edifícios que arranham os céus. Dentre as várias utilizações dos domos, a forma mais popular são os estádios cobertos. No início do novo século, a tecnologia nos permitiu construir inúmeras e maravilhosas variações sobre um tema antigo. É um design para o futuro, mas tem raízes em nosso passado pré-histórico. Hoje, em Maravilhas Modernas, estádios cobertos. O esporte das catedrais. Grandes espetáculos engrandecem a alma. Eles deixaram de lado os épicos bíblicos e reavivaram as competições teatrais. Era a vida em miniatura, realizada para o divertimento das massas, que participavam dos jogos e podiam desfrutar da glória de uma vitória sem ter de se esforçar para alcançá-la. The stadium concept has its origins in antiquity, in the Greek and Roman periods. Prior to that, games did not exist, and it was the Greeks who built the first stadia for horse racing and so on. And then the Romans, of course, went much further because they used it as a method of pacifying their populations, especially in places like the Roman Colosseum, where they did a lot of killing of people for entertainment purposes. Os atletas nunca queriam ficar em segundo lugar nesses eventos esportivos. Apesar de nossos jogos não serem tão sanguinários, os fãs dos esportes do século XX também são passionais com as vitórias e derrotas. Parte da emoção vem da materialização de uma fantasia pessoal. E se fosse eu lá embaixo, arremessando aquela bola para longe? O beisebol surgiu em meados de 1800 como um passatempo do interior. Em pouco tempo contagiou toda a nação e acabou ignorando diferenças de religião, raça e classe social.
A nação se tornou adepta desse jogo de trabalho em equipe e com sessões onde se pode roubar uma base, cometer um erro, dar 3 voltas em cada vez, correr em um campo aberto enquanto a multidão vibra quando faz um strike. A religião reforça a nossa crença em um poder sobrenatural. A bola reforça a nossa crença em nós mesmos. Em sua época, Babe Ruth, Lou Gehrig, Mickey Mantle, Luke Mays eram quase deuses. Bastões e bolas de beisebol eram ícones sagrados. Cachorros-quentes eram um sacramento. Home runs eram uma epifânia, o estádio uma catedral. Por causa do frio e das chuvas, só se jogava beisebol no verão. Mas mesmo nessa estação, pancadas de chuvas repentinas podiam estragar os jogos. Outros esportes de temporadas também ficavam à mercê do clima. E para cobrir o custo da construção e manutenção de um estádio grande, era preciso ter público o ano inteiro. Então, parecia bastante razoável cogitar a criação de uma forma artificial para proteger o público das intempéries. Era bastante razoável para os americanos enfrentar o grande desafio que seria necessário para tal projeto. Um desafio que fora superado em projetos como a barragem de Boulder e os arranha-céus de Manhattan. O propósito de uma estrutura sempre define o seu design. Como o arquiteto Louis Sullivan disse, o formato acompanha sua função. O problema em colocar um teto sobre o estádio é que não havia lugar para colocar colunas de sustentação sem interferir no andamento do jogo. A solução seria um teto em forma de cúpula, que não precisa de colunas, pois seu peso ficaria dividido nas laterais e ficaria apoiado nas paredes do estádio. Mas essas paredes precisariam de reforços para suportar o peso extra e evitar que a estrutura fosse abalada com a construção da abóbada. Não era um conceito novo, já era empregado há quase um século na construção de igrejas góticas, onde o grande peso não podia ser dividido em colunas de sustentação. O início do século XX traria de volta as construções com base no design de uma cúpula. Neste exemplo, o teto e as paredes são uma peça única. E todo o peso da edificação é igualmente distribuído por sua circunferência de 360 graus, apoiando-se por igual no chão. Da mesma forma, a gravidade provinda das laterais se concentra no centro, tornando desnecessário um apoio central. O formato também contribui para a economia de energia, pois os raios térmicos se refletem e circulam pela parte interna esférica. The antecedents of the dome is the fact that it's the simplest way of covering a space if it's not too big. And you have the Inuit ice house and the notion of shelter used in buildings made of vegetation, made of wood, sod. Com o aumento do interesse nos esportes modernos, também crescia a necessidade de estádios com tetos esféricos para permitir a realização de jogos durante o ano todo. A única questão pendente era dinheiro. Mas a América tinha muito dinheiro depois de 1950 e vinha principalmente das taxas. Tinha desbravado vastas planícies do país onde o gado pastava livremente. Depois, descobriu-se uma grande quantidade de poços de petróleo no subsolo em meados de 1900 e houve uma mudança no cenário. Vaqueiros, pistoleiros e foras da lei foram substituídos por industriais, contadores e advogados. Em 1960, fãs de esporte no calor de Houston reivindicavam um estádio fechado com ar-condicionado. E assim nascia o Astrodome. O Astrodome era uma obra de arte. Foi o primeiro estádio em forma de cúpula. Mas a então chamada oitava maravilha do mundo não havia sido totalmente terminado quando foi inaugurado em 1965. A primeira controvérsia foi com o gigantesco sistema de ar-condicionado do estádio. Durante sua temporada de inauguração, o time visitante, o Mets de Nova York, afirmaram que os Astros estavam usando seu sistema de refrigeração para criar correntezas de ar que ajudavam a levantar e manter no ar as bolas longas do time da casa. Outro problema surgiu com os milhares de painéis de vidro gigantescos no teto, que fora projetado para permitir a entrada de luz do sol no estádio. Infelizmente, eles não iluminavam o suficiente o gramado para se percorrer o campo. Havia outro problema com o telhado. Um estranho brilho de caleidoscópio não permitia que se enxergasse bolas muito altas, que desapareciam. Se pintassem o teto de branco, diminuiriam a claridade. Mas os acres de gramado que seriam inutilizados forçava-os a imaginar uma outra saída.
A solução foi um grosso tapete de plástico que foi colocado sobre o chão de concreto. Foi apelidado de Gramado dos Astros, em homenagem ao estádio, e sua textura sintética e escorregadia tirou muitos atletas dos jogos com sérias lesões nas pernas, joelhos e cotovelos, porque os cravos dos tênis enroscavam no gramado de plástico. There are drawbacks. Physically, I think it beats up players when they have to play on it on a daily basis. Underneath this artificial surface is concrete. There's no padding. It's built into the turf itself. So it is hard, and it does pound on you. A qualidade do gramado artificial foi aperfeiçoada com a inauguração do Seattle's Kingdom em 1971. E os coordenadores optaram por um teto opaco, ao invés de adotar o estilo de Houston. Mas após 2 décadas de uso, os painéis acústicos internos da cúpula começaram a se soltar, necessitando de reparos e uma cara manutenção. O processo de retirada dos painéis e de limpeza dos resíduos de cola que havia ficado no teto era uma séria complicação. Ainda assim, um grande estádio pode ajudar a trazer vida nova para uma cidade deprimente. Foi o que ocorreu em Nova Orleans, em 1971, quando iniciaram a construção do Superdome. Com uma área útil de 52 acres, foi projetado para atrair o turismo, trazendo grandes eventos esportivos e políticos e de entretenimento. O Superdome era uma maravilha da engenharia e seu teto esférico chegava a assustar. 200 toneladas de aço ergueram a cúpula. Era tão alto que, se quisessem colocar a Estátua da Liberdade no centro do estádio, sua tocha apenas arranharia o teto. Era uma construção monumental. Lá dentro instalaram 6 telões de televisões suspensos em uma gôndola central, que permitiam que o público tivesse uma boa visão do jogo. Seu custo excessivo e a inflação fizeram com que o preço final do Superdome chegasse a 163 milhões de dólares. Foi um grande sucesso com a população local e atraiu muitos turistas. Mas o gasto excessivo na construção e seu orçamento de manutenção trariam prejuízos de 5 milhões e meio de dólares nos seus 10 primeiros anos. E por não corresponder às expectativas, poderia trazer consequências políticas. Montreal, 1976. Sede do 21º Jogos Olímpicos. Surge uma nova ideia para um estádio com um teto retrátil. Em uma área que sofria duras tempestades de inverno, a estrutura desse estádio era apenas parcialmente elíptica. Os espaços abertos eram cobertos por um guarda-chuva imenso. 26 cabos seguravam 50 toneladas sobre o estádio, que tem a maior torre inclinada em todo o mundo, com mais de 50 andares de altura. Em 1992, essa torre enorme ruiu sob toneladas de neve acumulada. O arquiteto que a projetou não conhecia o inverno rigoroso de Montreal e não havia calculado esse peso extra. Logo depois do acidente, a administração do prefeito de Montreal, Drew Paul, também acabou ruindo. Uma vítima da calamidade. Levando-se em conta os altos custos e o crescimento dos problemas, parecia impossível que qualquer estádio em forma de cúpula pudesse ser totalmente bem-sucedido. Mas em 1987, a cidade de Toronto apostou em um conceito completamente novo. Sua simplicidade e engenhosidade iriam interagir, criando o mais moderno de todos os estádios. Estamos apresentando Maravilhas Modernas. Começando. A necessidade de uma What they did was take a bad football stadium, make it a very bad baseball stadium. I've always said it wasn't the worst stadium in baseball, it was the worst stadium in sports. Estádio de exibição foi o nome oficial que deram ao grande estádio de Toronto. Mas muitos fãs se referiam a ele como o erro à beira do lago. It was a retrofit of an old football stadium. We built it in the wrong location. We knew that the traffic patterns were awful, the sight lines were awful, but at least it fitted the bill temporarily before we could build what we really wanted to build. Em 1996, a cidade de Toronto estava prestes a iniciar o ambicioso projeto de um novo estádio, o que iria revigorar a área do centro da cidade, motivar os fãs de esportes e impulsionar a cidade para o futuro. We thought that we could do something that Houston was able to accomplish, or the city of Seattle itself, we'd be going a long way. As we started down the road of the Dome Stadium, it became apparent that a lot of the baseball players
preferred to play outdoors. In fact, Buck Martinez, one of the Blue Jay catchers at the time, took me off into the corner and said, Congratulations on getting a stadium through. I think that's great, but from a player standpoint, I don't think players are going to like playing indoors. well, I guess I was sort of horrified by the fact that here I'd been campaigning since 1969 to build a dome stadium. Here we are getting ready, and finally in the 80s to build a stadium, and I was finally learning for the first time that maybe the players didn't want to play inside. Then I suggested a retractable roof. I said, boy, that would be the best of both worlds, because you have the weather problem in Toronto. You would alleviate all of those concerns. You'd be able to play in the perfect conditions all the time. But when it was nice in Toronto, you could open a door and you would have a convertible stadium. So we quickly went back to the drawing board and said, look, if we're going to do something in Toronto, we should be doing something really unique. In March of '83, the government announced that it was going to look into building a covered stadium for the Toronto area. And I went after the mayor of Toronto, Mr. Eggleton, who was then mayor, asked him for the job, and he said, you and 40,000 others. Robbie uniu-se a velho amigo, Michael Allen, engenheiro capaz de desenvolver novo tipo de prédio esférico. Basically, the question that Rod put to us was, you want to waste a lot of time, a lot of money trying to go after a dream? And we said, well, why not? This is a wonderful idea. Let's go after it. And we originally treated this as, in essence, an academic exercise. Let's see if we can solve the basic problem. How do you get a retractable roof to work for a dome structure and have the roof, when it is retracted, remain on the building footprint and not parked on someone else's property? And we said, what a wonderful thing to get into and see if we can solve that problem. Era uma luta entre Davi e Golias, com Robbie e Allen apostando suas casas para levantar o capital e preparar uma proposta que iria enfrentar uma grande competição. Mas era um desafio que exigiria muito mais criatividade que dinheiro. Eles começaram com uma base estética comum, uma superfície externa elíptica remanescente das estruturas clássicas de domos. Mas essa escolha só resolvia parte da equação. The dome by itself was not enough, and this particularly came from the baseball crowd, who insisted they wanted to be able to watch baseball in an open-air stadium when the weather is nice. You want to sit out and enjoy the weather, have a beer, and enjoy the game. A solução estava no restaurante de frutos do mar mais próximo dali. The inspiration was the idea of crustacea, all these shells moving, say, on a lobster or some sea animal of that kind. Usando a superfície articulável de uma lagosta como inspiração, Robbie e Allen testaram sua teoria com uma simulação computadorizada. Dessa forma, seria possível testar e ilustrar um conceito totalmente novo na estrutura de um observatório. Two of these panels move in a linear motion, and one of the panel moves on a circular track. And when the retraction is completed, all of the panels stack one on top of the other in a telescoping form. Do modelo do computador, passaram para a criação de uma miniatura. Assim como os casebres de barro e os iglus, construíram uma estrutura que era uma peça única. The basic stress flows like water down a stream. It is an arch, and the load flows down through the arch to the supports and into the concrete structure. This roof span is over 700 feet, and the roof structure is about 50 feet in depth. The roof is designed to support about 600 tons. We could support 30 DC-9s from the roof, providing they could all fit in there. The roof opens so that 91% of the seats and virtually all of the field is open to the sky. Havia uma preocupação se todo o público teria uma visão clara do desenrolar do jogo. The fans wanted to be as close as possible to the players and vice versa, and that the stadium should have an intimacy. Mais uma vez utilizaram modelos de computador simulando a trajetória de visão de cada assento na arquibancada. E mais uma vez os designers providenciaram um teste prático também. They had a stadium with a roof on it, and then they would take a lamp around to
arc like the sun, and they'd watch the shadows inside the stadium. So that's how the process developed. It had to have a front and a back, and it had to face the sun. It was going to open up to let the sun come in, so it should retract to the north. And when you saw it, its movements should be complex, elegant, and intriguing. Para vender a ideia para as autoridades governamentais e os que escolheriam e aprovariam o projeto, Robbie e Allen criaram um vídeo promocional que trazia as especificações técnicas do projeto explicadas em uma comédia familiar com um designer incrédulo e seu filho. Dad, is this thing gonna work? Even my own son didn't believe. Come over here, kid. You're going to learn everything about this stadium. O vídeo funcionou. Robbie e Allen conseguiram um contrato. Então, cabia ao coordenador do estádio levantar a soma de 210 milhões de dólares para construir o sonho deles. The Metropolitan Toronto put up $30 million towards the stadium. The Ontario government also put up another $30 million. The balance was put up $150 million at that time by 30 private sector companies putting up $5 million each. Ironicamente, quando iniciaram as cerimônias para as obras em 1º de junho de 1987, Robbie teve que admitir que entendia pouco dos jogos de beisebol que aconteceriam naquele estádio futurístico. When I got involved in the Skydome, I'd never been to a baseball game. I learned what baseball was as if it was nuclear physics. Robbie ampliou a dimensão do projeto e lhe deu um sentido mais profundo. It seemed to me that this building was going to be more than just a sports park. It had it was a multifunctional building, and I coined the word secular cathedral simply to say it was very big and it belonged to everybody. Estamos apresentando Maravilhas Modernas. Espírito de equipe. We had an incredible time schedule. The Blue Jays had to open on a given date, at a given time, and there was no forgiveness. It had to do it. Desde o início, o coordenador do projeto procurou primeiro construir o espírito de equipe e depois construir o estádio. Foi formado um clube onde todos usavam bonés, que os faziam olhar para o objetivo que todos eles perseguiam. Em pouco tempo, a equipe estava envolvida no mesmo propósito. Ellis Don had a constant crew of about 650 on the site. They worked 20 hours a day, 6 days a week. At the end, we had about 2,200 people working on the job to bring it to its final completion. We figured that there were around 5,000 people involved in this building. O esforço em conjunto para entregar a obra no prazo estipulado causou um tumulto para todos os empreiteiros. O Sky Dome foi projetado para ser mais alto que um prédio de 31 andares, grande o bastante para comportar 8 aviões 747 ou uma manada de 751 elefantes, ou uma comunidade do subúrbio com 32 casas. Até mesmo o famoso Coliseu Romano caberia facilmente dentro do estádio. It was 24 hours a day. We did all the concrete off-site and brought it in at nighttime and assembled it in the stadium. A estrutura básica era composta de mais de 210 toneladas de concreto, com 15 toneladas de aço para sustentação. Muitas estruturas foram pré-fabricadas em outros lugares e trazidas à noite, quando as ruas já vazias podiam tolerar o interminável desfile de caminhões pesados. Era essencial trabalhar em ritmo acelerado porque todos sabiam que o clima severo de Toronto transformaria o esforço em uma multidão agonizante. E o rigoroso inverno de Toronto finalmente afetou a construção em andamento. E afetou também seus operários. Várias vezes seus dedos estavam tão adormecidos que mal podiam sentir as ferramentas em suas mãos. Outras ocasiões, suas botas congelavam em contato com o aço congelado das estruturas. Durante 8, 10 ou 12 horas por dia, o inverno rigoroso tornava o andamento da obra doloroso. A estrutura oval de aço do Sky Dome, coberta com uma grossa camada de plástico branco, mais tarde poderia proteger o público do desconforto externo, e a estrutura provaria que suportava quantidades imensas de neve.
Mais de 12 mil pessoas trabalharam por um ano num esforço conjunto. Desde os alicerces no solo até marteladas nas vigas da gigantesca estrutura para instalar 1.208 banheiros, 9 mil refletores de luz e 67 mil assentos nas arquibancadas. Somente o teto precisou de 250 mil parafusos. Nem mesmo todo o esforço pôde assegurar a confiança do público. Not only did the roof have to work safely, but it had to be perceived to be working safely so that people would have no concern at all when 8,000 tons of steel is rotating and moving around and the game carries on. We had reports in the papers from so-called soothsayers. We had one very important gentleman who had predicted Kennedy's death and a few other events, and he made headlines by predicting the roof would never open, it would never work. The most emotional experience was the day we closed the roof. We built the roof open, and then we moved panel 1 to the south end of the building. It moved very slowly, and we were all up there and touching the roof as it moved for the first time. The first day it moved, and I had a chance, the opportunity to ride shotgun as she turned from north to south. It was a super day. It was a super day. It's not every day you see a structure that's 500 feet start to emerge. It was like being born from the rest of the structure as it came out. Grown men were crying. I mean, this was a very magical moment. It was a very, very touching, moving experience because there were so many people had said it wouldn't work, and this was the first manifestation that it would indeed work. O projeto estava quase pronto quando as atenções se voltaram para um elemento importante que estava faltando. We ran a great contest naming Skydome here too. We had 150,000 entries. We had 12,000 different names, and we had 2,000 Skydomes. For us, it was either always the dome or the condome, because when we were designing the building, of course it didn't have a name. We suggested condome to our client, and there was a lot of chuckling. So we narrowed it down with a group of 16 judges to the word Skydome. We had the premier of the day reach into a drum, pulling out a name. Now the prize was 2 tickets for life. I leaned over to the premier. I said, I hope you pick somebody really old. A vencedora foi Kelly Watson, uma jovem professora primária de Ontário, que agora teria cadeiras cativas por toda a vida, no valor de $10 mil por ano. Mas este grande prêmio era apenas parte do custo excedente. The stadium didn't come in on budget because we kept adding things to it. We added the hotel, which was $110 million. We added a health club. Our initial boxes were only going to be 90. The demand said we should add more of those, so we got up to 161. The total cost of the project was $570 million. Como uma gigantesca flor mecânica, o Skydome desabrochou em um centro com diversos propósitos, projetado para atender a maior multidão do mundo. Contava com 25 estandes de fast food e o maior McDonald's da América do Norte. Um hotel com 350 quartos fazia parte da estrutura, assim como um cinema e um estúdio de televisão de $13 milhões. 3 years and 8 months to do everything in a building that went from being just a stadium into a multi-use facility with a hotel in it and a lot of other things. Considering the size of this job, there were very, very few accidents during the construction of the building. There were, unfortunately, some fatalities after it was finished on some cleanup work. There were 2 accidents, both of which killed 2 people. Sob o teto esférico e articulável do Skydome, os sonhos e os esforços de toda uma cidade tinham se voltado para um objetivo espetacular. Mas com a aproximação do dia de inauguração, as pessoas secretamente se indagavam se o jogo estaria à altura de toda aquela pompa. Rompendo a cúpula. 3 de junho de 1989. Toronto se reuniu para olhar pela primeira vez seu novo estádio de $500 milhão, com uma comemoração tão grande quanto o próprio estádio. Com uma explosão de fogos e música, nascia o Skydome. As part
part of the opening ceremonies, all the workers came in and paraded through the stadium and received a standing ovation from the crowd that was here. Os trabalhadores do aço, os eletricistas, os designers e encanadores se reuniam com mais de 500 malabaristas, incluindo uma multidão de 750 bailarinos. O mar de pessoas felizes inundou o estádio para inaugurar uma nova era dos espetáculos em massa e para ver a cúpula se abrir pela primeira vez. A multidão estava tão empolgada com a inauguração do Sky Dome que ninguém reclamou quando uma tempestade se precipitou sobre o estádio. Everyone got wet because it happened to be raining at the time, but what a wonderful event. I think the media would have been really critical had we not opened the roof. We also had 6 parachute jumpers outside, and that would have been very difficult for them if we hadn't opened it. So we did open it. When that roof opened up for the first time, and really in the middle of a rainstorm, my goosebumps got goosebumps. There was a tear in my eye, and to this day I will never forget the emotion of trying to explain to my 3 sons how the Sky Dome was built, and they were watching a bit of Canadian history and Toronto history really take place. A noite de inauguração do Sky Dome não marcava apenas o início de uma nova era dos esportes em Toronto, mas era também uma oportunidade da cidade parabenizar os homens e mulheres da comunidade que tornaram aquele sonho uma realidade. I think in about 1988, there was a national competition that I read about to design a workers' recognition mural for the Sky Dome. And it was the first time that I'd seen a call for entry for a piece that was going to recognize workers. The need and desire of the money men who built this stadium to recognize the men and women who built it. And I think that it's always been very important for workers to say, I built this. And here, they have the opportunity, their signatures are right on the piece. I have 1,800 names in this piece. We discovered a method of, a photo emulsion method, of actually getting their signatures and transferring them onto glass and sandblasting it into black flash glass. I think the day that the Sky Dome opened and they came up and they looked for their name was a very exciting moment. 2 noites depois era a vez do Blue Jays invadir o gramado do novo estádio. Mas o gramado não parecia muito bem preparado. We were very excited about being the team to open the Sky Dome because it had such a build-up in terms of being the first convertible dome, so to speak. And I'll always remember coming out to the ballpark that day about 1:30, walking out here onto the field. The tarp wasn't down, there was no dirt on the field, the fences weren't up, and we said there's no way we're going to be able to play this game tonight. And sure enough, about 4:30 came around and they were making progress. They said, hey, batting practice is canceled, but we still think we can start the game on time. About 6:30, they said, well, there's not going to be the infield practice, but we still think we can start the game on time. About 7:15, they're putting down the dirt at home plate, putting in home plate. The fences are just being completed putting up, and sure enough, at 7:35, the first pitch is thrown. I happened to be the first batter facing Jimmy Key. Didn't swing at the first pitch because there was way too many flash bulbs going off. Had trouble discerning the ball from the light, and eventually that at-bat hit a double to left center field. So a small part of Sky Dome history, but one that I can say that I'm a part of for forever, really. Ouvia-se a alegria da multidão ali presente. Apenas sentar na arquibancada com sua bebida gelada e um cachorro quente. A alegria dos rapazes do Summer quando chegavam à base. Poder olhar para o céu aberto e sentir a brisa fresca no rosto. E perceber que o homem pode ter sido capaz de chegar até a lua, mas talvez o maior feito da humanidade pode ser apenas festejar sobre o gramado.
Tesouros enterrados, luzes no céu. The pitcher's mound, which is interesting, is actually, it's a big fiberglass tub floating on some water. And if we're going to go to football, we let the water out underneath this tub, and the whole mound disappears down to the ground, and then we put a cover over it. O design do Sky Dome carrega muitos segredos, mas os maiores mistérios estão enterrados sob aquele local. E estão enterrados ali desde muito antes dos primeiros tratores revirarem o solo. History told us that this was really the site of a huge garbage dump. There's probably a better way to put that, but that's really what it was. In the old days, they were trying to reclaim the waterfront. Of course, they needed real estate. And one way to do that was to dump anything, virtually anything that wasn't still alive, they would dump into the water on the water's edge. And so what we have here is a time capsule of what people were throwing out back in the, well, as early as 1850, 1860. A Secretaria de Habitação da cidade de Toronto determinou que a área onde está localizado o Sky Dome seja estudada por sua relevância histórica por um perito. And you have to get a licensed archaeologist. It's not just some guy off the street with a shovel that does it. It's somebody who really knows what they're doing. I guess the most interesting of all the bottles is one that's not just visually interesting, but to your nose as well, because it's a mustard bottle. And we're talking about not yesterday's mustard, but mustard that's over 100 years old. And yet you can still smell traces of mustard as you try and crack the mustard jar. There are some tools, as you can see in here, but the question is, how did it get to be garbage? Did some guy say, I've had enough of this, and throw it because he bought a brand new one? Or did he lose it? I mean, is he still wandering around somewhere saying, where did I put that thing? And this is a French cannon. We don't know how it got here. One extreme, perhaps, is that it came here in an attempt to bolster the armaments that we had when we were defending against the Americans. Many people don't realize that during the War of 1812, Toronto was attacked by the Americans. And for 5 or 6 days, the Americans were in charge of this community until they saw the price of gasoline and left. But this cannon conceivably came here in order to help us defend against the invasion. And now it's become part of your experience at Sky Dome. You just don't come here to watch a ball game or a football game. You can actually learn about the history of our community, which in my estimation is almost as important as winning a World Series. Mas para aqueles que estão mais interessados nos jogos modernos do que no lixo dos nossos antepassados, o Sky Dome representa um maravilhoso milagre tecnológico. It's 30 feet high by 110 feet wide. It was until 2 years ago the largest screen in the world. The Jumbotron is a large video screen. It's not a solid piece. The board is actually made up of 67,200 of these things, and these are called trinolites. And each one of these trinolites contains 2 picture elements. And this element are 3 strips of phosphor: blue, red, and green phosphor. When you're very close to it, like if you're only 3 or 4 feet away from the screen, it just looks like a bunch of colored dots. And of course, Jumbotrons are hundreds of feet away from the fans. When you get that far away, you can then see crisp, clean, clear video pictures. And if you take a magnifying glass and look at the television screen at your house, you'll see these same strips or dots of color. We can't show live action on the Jumbotron, and it's not something that's unique to this facility. All Major League Baseball teams have to abide by the rules. And the rules very clearly stipulate that no video screen is allowed to show live action while the game is in progress. If you, as a batter, are trying to concentrate on the ball coming from the pitcher's hand, you're distracted by a large video image of yourself in motion above the pitcher's head, it could distract your concentration on that 90-mile-an-hour fastball. Also, they don't want to see that over-the-shoulder shot from center field, which shows the catcher giving the signs, because then everyone in the ballpark would know what the next pitch is going to be. Mas o Sky Dome tem usado o seu telão Jumbotron para algo mais do que apenas mostrar beisebol. There are over 250 events in this building on an annual basis. We've had auto races in the building. We've had bike races, dirt shows, concerts. And in addition, just recently, we showed the final game of the 1994 World Cup on the Jumbotron. And 17,000 local fans came down to the building to watch the final game between Brazil and Italy on the Jumbotron. Ironicamente, um dos maiores eventos na história do Sky Dome não ocorreu dentro do próprio estádio.
Outubro de 1992, o Blue Jays de Toronto venceu o World Series em um jogo triunfante na cidade de Atlanta. Mas em sua cidade natal, cerca de 60 mil fãs lotaram o estádio para assistir o jogo no enorme telão Jumbotron. É um fato surpreendente que, perto do final do século XX, que milhares e milhares de pessoas lotem um estádio só para assistir uma televisão gigante. Mas em Toronto descobriram que o público ainda é um componente poderoso, seja em uma competição ao vivo ou apenas em uma grande apresentação. Estamos apresentando... It takes about 20 minutes to open the roof once you push the button, but there's work beforehand before you can get to that point. You have inspections. All roof areas have to be inspected. It takes 5 people, anywhere from 4 to 6 hours, and they look at every area, every catwalk, every tunnel area. They're looking for anything that might interrupt or cause the roof not to function properly. Toda vez que o Sky Dome é aberto, ocorre um investimento de tempo e dinheiro. I'd say we're running between $1,000 and $5,000. You open the roof up for 2-3 hours. The sun gets absorbed into the concrete and the seats there, and you shut the roof later. You spend the next 8 hours trying to get rid of that heat that you've collected while the roof was open. O grande truque em operar o teto de 10 mil toneladas é ser capaz de prever um clima perfeito para um jogo de beisebol. We're in the central control room for roof operation. It's in this room we have the equipment that actually monitors and operates the roof, as well as a radar system that allows us to go online with our weather company, our weather contractor, and decide whether or not we want to operate. This particular screen is the Toronto radar, and what you see, the different colors, is the different amount of precipitation in this actual rain area. So the darker the color, the more water you're getting. And it's giving us a 40% chance of rain and various other information that we need to know. Uma vez que se decida abrir o teto, o processo é automático. Okay, we've finished the inspection on the east and the west sides. We'll be ready to open in 10 seconds. Stand by. Abrir o teto retrátil do maior estádio do mundo requer o esforço coordenado de 52 motores isolados de 100 cavalos de potência, puxando os imensos painéis para as suas laterais. These are the main indicator lights for when we're operating the roof. Once we push the open or close buttons, which are here, a series of operations happen up on the roof, and you want to see things happen in a specific order. That's what these lights let you know. Up here we have our position, skew, and speed indicators. The speed of the panels is 70 feet per minute, and skew is the difference in the position on one side of the panel to the other side. A abertura do Sky Dome é uma magnífica e elegante dança tecnológica. Como várias construções de beleza incomparável, o formato poético do Sky Dome e movimentos graciosos insinuam uma certa leveza e até um espírito brincalhão em aço e concreto. Esse espírito, na verdade, faz parte da estrutura da cúpula. É um reflexo do trabalho em equipe que marcou a construção e a concepção do Domo de Toronto. Home Run. Toronto é uma palavra de origem americana, que significa unir vários lugares. Como um grande projeto cívico, o Sky Dome glorifica o significado do nome da cidade.
Esse estádio esférico é uma maravilha moderna por seu tamanho, seu design e o espírito de cooperação com que foi construído. Principalmente em 1993, quando o Blue Jays de Toronto obteve o título de vencedor do World Series no gramado do Skydome. Ainda há pessoas nesse mundo que nunca foram a um jogo de beisebol. Eles nunca viram um arremesso fenomenal, nem chamaram um jogador de idiota. Mas qualquer um que já tenha estado em um jogo de beisebol sabe algo sobre a alma humana que jamais poderá ser transmitida por palavras ou colocadas numa garrafa. É gritar com a multidão num minuto e depois praguejar quando um time e suas tacadas levam a multidão para o céu. Estádios não são lugares onde as pessoas vão apenas para ver os jogos. Eles não preenchem apenas os lugares vazios em um estádio, espaços confinados. Ao invés disso, os estádios são uma forma de deixar a vida diária do lado de fora e assim manter a pureza do esporte. É um santuário onde a comunhão engrandece nossas almas e permite que voltemos para o cotidiano e enfrentemos mais uma semana na vida real. Quando uma cidade constrói um estádio, está criando uma joia de várias facetas, onde o mundo pode observar os bons hábitos de uma comunidade. Desejar proteger essa joia com uma cúpula parece uma atitude lógica. Um design que desafia as estações e permite que os jogos aconteçam durante todo o ano. Mas a construção de uma cúpula que se abre e revela seu interior é um maravilhoso presente de Toronto para o mundo. Mais de 50 milhões de pessoas já estiveram dentro do Skydome. E após experimentar essa magia uma vez, não se pode nunca mais partir. Pois uma parte de você fica ali, compartilhando com milhares de outros espíritos a paixão universal pelos esportes.